Nos meus últimos vídeos tenho-me focado na corrupção, porque Portugal é um dos países mais corruptos do mundo. Há uns anos atrás fiz mesmo um vídeo sobre a pressão que o governo português fez sobre a OCDE para remover do seu relatório sobre Portugal alguns capítulos sobre corrupção. Basicamente aquilo que é publicado e conhecido sobre corrupção em Portugal, e já é extremamente mau, é na realidade muito pior. A corrupção faz parte da política portuguesa de formas que dificilmente encontrarão em outra parte do mundo. É um nível absurdo de comportamento criminoso, culto de personalidade, nepotismo, complexo de superioridade e a mais básica ganância, que infecta a classe política e, para ser honesto, toda a cultura portuguesa. Se a cultura portuguesa tivesse nada disto, então o povo garantiria que nenhum destes criminosos permaneceria no poder. Mas na realidade o povo continua a votar precisamente nos mesmos criminosos, vezes sem conta. E isto quer dizer que os não políticos são tão corruptos quanto aqueles em que votam. E a maioria que nem vota garante ainda que aqueles que votam sempre nos mesmos continuam a decidir o futuro do país. Durante anos e anos vimos no Parlamento português o teatro político para tentar aprovar uma lei que criminaliza o enriquecimento ilícito, algo que é uma realidade para toda a classe política portuguesa. Sempre que um político entra no governo, sai desse governo muito mais rico que quando entrou, isto apesar dos seus salários não justificarem o aumento das fortunas pessoais destes políticos. Isto é especialmente verdade para os socialistas, que estiveram no governo por muito mais tempo que qualquer outro partido em Portugal. Desde 1974, os socialistas estiveram no governo durante mais de 30 anos, ou seja, estiveram no governo durante 2/3 dos 47 anos que Portugal é supostamente uma democracia. O Partido Socialista é literalmente uma organização mafiosa que beneficia imenso com a corrupção e, portanto, criminalizar o enriquecimento ilícito seria um grande problema para os socialistas. Devido a estes fatores, todas as tentativas de criminalizar o enriquecimento ilícito em Portugal foram sempre rejeitadas pelos socialistas e, na generalidade dos casos, também pela extrema-esquerda. Mas o centro-esquerda, representado pelo PSD em Portugal, não são muito melhores que os socialistas. Na realidade, os sociais-democratas têm quase sempre alinhado com os socialistas nestas questões. De resto, as propostas conjuntas dos socialistas com os sociais-democratas para supostamente combater o enriquecimento ilícito têm requisitos impossíveis de cumprir, como por exemplo a necessidade de notificar o Tribunal Constitucional para que o crime de enriquecimento ilícito seja de facto considerado um crime. Portanto, com esta proposta do PS e PSD, se estiver a receber vastas quantias de dinheiro através de atividades criminosas, o Tribunal Constitucional tem de ser notificado sobre essas quantias, para que seja considerado crime. Mas como este dinheiro é recebido de forma ilegal e às escondidas, esta notificação nunca vai ocorrer e, portanto, é literalmente impossível criminalizar o enriquecimento ilícito em Portugal. Da mesma forma que é impossível condenar um político por corrupção em Portugal depois da decisão do juiz Ivo Rosa de há uns meses atrás, que essencialmente removeu da acusação a José Sócrates todos os crimes de corrupção baseado em nenhuma lei do país. Porém, com o novo Partido Chega, recomeçaram discussões sobre a criminalização do enriquecimento ilícito e recentemente o Chega criou a sua própria proposta para o efeito. Proposta essa que foi a votos no Parlamento e o resultado foi a sua rejeição pela quase totalidade dos 230 deputados. Mais precisamente, 225 votaram contra, 4 abstiveram-se e apenas 1 votou a favor. Obviamente aquele que votou a favor desta proposta foi o próprio André Ventura, o único deputado do Partido Chega no Parlamento português. O Partido Socialista, os sociais-democratas, a extrema-esquerda, o centro e o novo Partido Liberal, todos votaram contra esta proposta. Dado o que já referi, não é surpresa que os socialistas e sociais-democratas tenham votado contra. Ambos têm colaborado para garantir que o enriquecimento ilícito não é criminalizado em Portugal. O centro, representado pelo CDS, é um pouco surpreendente, mas não totalmente, pois também o CDS beneficiou da corrupção e do enriquecimento ilícito quando se coligava com o PSD para formar governo. A extrema-esquerda, representada pelo Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o seu satélite, os Verdes, também votaram contra, porque nenhum extremista de esquerda quer criminalizar a possibilidade de eles e elas enriquecerem ilicitamente. A extrema-esquerda apenas quer impedir que outros enriqueçam ilicitamente quando estiverem no poder. E finalmente, o novo Partido Liberal, a Iniciativa Liberal, que é para alguns o partido que representa alguma esperança de mudança em Portugal, mas também votou contra esta proposta. E esta votação não é surpresa para mim, porque é a posição tipicamente liberal, de alinhar com socialistas e comunistas sempre que possível. O que vimos na Europa nas últimas décadas foi precisamente isto, algo que custou a segurança e a vida a muitos europeus, porque os liberais mais depressa fazem acordos com a esquerda e a extrema-esquerda do que com o centro ou o centro-direita.
Posto tudo isto, o Chega é o único partido que de facto tenta fazer alguma coisa contra a corrupção em Portugal, já que o governo obviamente nada faz contra a corrupção, já que obviamente os outros partidos nada fazem contra a corrupção e, claro, já que o presidente palhaço nada faz contra a corrupção. O Chega não é perfeito. Por exemplo, no meu último vídeo falei do facto da censura ter sido legalizada em Portugal, graças aos socialistas e à extrema-esquerda, que têm a maioria no Parlamento. Mas André Ventura, do partido Chega, absteve-se de votar. Obviamente, André Ventura é apenas um deputado e votar contra a legalização da censura não teria qualquer efeito e a censura seria legalizada na mesma. Porém, seria uma demonstração de princípios que o Chega não pactua com uma lei que de facto legaliza a censura em Portugal. Mas infelizmente não o fez. Optou apenas por se abster, que não é uma aprovação, mas também não é uma condenação, que é exatamente o que seria necessário. Mas eu não preciso de um partido perfeito. Eu preciso de um partido que queira mudança em Portugal, numa altura em que o país está no seu pior estado de sempre. E neste momento, apenas o Chega cresce como partido e exige mudança, com propostas concretas e mesmo alterações constitucionais. Socialistas, sociais-democratas, Bloco de Esquerda, comunistas, centristas e todos os outros partidos de esquerda e extrema-esquerda representam as mesmas políticas que empobreceram Portugal durante 47 anos e que garantem que nada mudará, inclusive no combate à corrupção. Ninguém que queira mudança poderá alguma vez votar em qualquer um destes partidos. O Chega é a única alternativa para mim, porque simplesmente não confio nos liberais da Iniciativa Liberal baseado no seu histórico pelo mundo fora e também nesta recente decisão de votar contra a proposta de criminalizar o enriquecimento ilícito, o que aumenta ainda mais a minha desconfiança neste partido. Mas a conclusão de tudo isto é que Portugal permanecerá tal e qual como tem estado, pobre, miserável e cada vez mais corrupto. Espero que tenham gostado e até à próxima.